Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Eduardo, um dos integrantes do Grupo 3, além de Brenda e Graziele. Hoje falaremos sobre nada mais nada menos do que o campo elétrico. O campo elétrico foi uma proposta de Michael Faraday, que foi um grande físico que, além de ter conceituado o campo elétrico, ele também ajudou em outras pesquisas, tais como o eletromagnetismo, que foi uma pesquisa no qual o seu discípulo, ou pupilo, como você decide chamar, James Clerk Maxwell, o ajudou. E assim atualizou o seu trabalho, o deixando mais eficiente, o aprimorando. Esse discípulo de Michael Faraday também foi um cara muito importante, não só porque ele foi discípulo, mas também por ele ter aprimorado o seu trabalho. O conceito de campo elétrico surgiu de nada mais nada menos do que o que? A necessidade do Michael Faraday explicar a ação da força e da distância. Podemos dizer que o campo elétrico existe numa região do espaço quando o colocamos uma carga elétrica nessa região. Tal carga é submetida a uma força elétrica. O campo pode ser entendido como sendo uma entidade. Nossa, que louco, hein? O cara conseguiu descobrir uma coisa na física que foi denominada entidade. Pense bem, para ser uma entidade, a coisa tem que ser bem importante. Que o transmite, a entidade que o transmite para todo o espaço a informação da existência de um corpo eletrizado, e ao colocarmos uma carga nesta região, consta a existência de uma força de origem elétrica agindo nesta carga. Além disso, Michael Faraday foi muito importante e muito alegre em dizer: o campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. Nisso, ele foi um físico muito importante. Então, é assim que eu encerro meu trabalho e dou prosseguimento a minhas colegas Graziele e Brenda. O meu assunto é vetor campo elétrico. Bom, em termos físicos, o conceito de campo elétrico ele é um pouco complexo, mas a fim de compreendê-lo melhor e mais facilmente, a gente pode dizer que ele é análogo ao conceito de campo gravitacional. Embora a gente não consiga vê-lo nem tocá-lo, a gente pode sim constatar a existência dele usando um corpo de prova. Para determinar a existência de um campo elétrico, a gente deve colocar uma carga de prova eletrizada na região do espaço em que há um campo elétrico. Dessa forma, a gente vai verificar que essa tal carga vai ficar sujeita a uma força elétrica, que chamamos de F'. Portanto, as fontes de campo elétrico são corpos eletrizados, o que chamamos de carga-fonte, que também chamamos de Q. E ao mover uma carga elétrica em prova em um campo elétrico, ela ficará sujeita a diversas intensidades de força elétrica. Em cada ponto do campo elétrico, a gente define um vetor elétrico, que chamamos de E'. A intensidade desse campo ela é dada da seguinte expressão: E' é igual a F' sobre Q. Na expressão que eu falei agora, o E' ele é o vetor campo elétrico. O F' é o vetor força elétrica sobre a carga da prova, que é o Q. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para campo elétrico é Newton sobre Coulomb, que é N sobre C. E a partir dessa definição, a gente pode dizer que F' é igual a Q vezes E'. E os vetores F' e E', eles têm as seguintes características. Em módulo, F é igual a Q vezes E. Eles têm a mesma direção. E se a carga elétrica ela for positiva, o Q será maior do que zero e o F' e o E', eles têm sentidos iguais, os mesmos sentidos.
Se a carga elétrica ela for negativa, o Q será menor do que zero e o F' e o E' eles terão sentidos opostos. Bom, eu vou falar sobre a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa, na superfície condutora, o que é fácil de provar com a lei de Gauss. Como exemplo, podemos citar o gerador de Van de Graaff. No experimento de Faraday, foi utilizada uma gaiola metálica, onde foi colocado um isolante e uma cadeira de madeira, cujo Faraday se sentou, foi dada uma carga elétrica e nada aconteceu com ele, provando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior da superfície. Normalmente, hoje em dia, são utilizadas pela banda Arc Attack dos Estados Unidos para poder unificar entre as descargas de alta tensão geradas pelas grandes bobinas de Tesla, sem nenhum dano ou queimadura. A gaiola de Faraday também é muito aplicada em equipamentos eletrônicos para evitar interferências eletromagnéticas, quando objetos condutores em forma de barra possuem uma carga líquida, por exemplo. Essas buscarão as extremidades opostas devido à repulsão eletrostática entre as cargas de mesmo sinal. Isto ocorre devido à tendência natural de cargas elétricas de mesmo sinal de ocuparem regiões de maior distância possível uma das outras, de modo a minimizar a diferença de potencial eletrostático, causando um efeito chamado de blindagem eletrostática. Quando cascas esféricas têm carga líquidas, essas se distribuirão na superfície externa da mesma. Em 1636, Michael Faraday observou que a carga excedente de um condutor carregado residia somente em seu exterior e não teve nenhuma influência ou qualquer coisa em seu interior. Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida com folha metálica e permitiu altas descargas de alta tensão de gerador eletrostático para atingir o exterior da sala. Ele usou um eletroscópio para mostrar que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala. Embora este efeito da gaiola tenha sido atribuído aos experimentos famosos do balde de gelo de Michael Faraday, executados em 1843, era Benjamin Franklin, em 1755, que observou o efeito abaixando uma esfera de cortiça descarregada em uma linha de seda através de uma abertura em uma lata metálica carregada eletricamente. Em suas palavras, a cortiça não era atraída para o interior da lata, como teria sido para o exterior. E embora tenha tocado o fundo, ainda quando extraído, não foi encontrado para ser eletrificado ou carregado por esse toque, como teria sido tocando o exterior. O fato é singular. Franklin descobriu o comportamento do que hoje chamamos de gaiola ou escudo de Faraday, baseado nos experimentos posteriores de Faraday, que duplicaram a cortiça e lata de Franklin. Além disso, Giovanni Battista Beccaria descobriu esse efeito muito tempo antes de Faraday.